E o São Paulo está perto de jogar a pré-Libertadores de 2026, mesmo em crise, com campanha contra o presidente o tricolor. Terminou em 8º lugar o Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, perdeu para o Vitória por 1-0 no Barradão, mas se aproveitou da derrota do Red Bull Bragantino para o Internacional para manter-se no 8º lugar. Com esses 51 pontos, campanha de 38 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem, desde que o campeão da Copa do Brasil seja o Cruzeiro ou o Fluminense. E aí só para vocês entenderem. As vagas do Campeonato Brasileiro vão para o G7, mas Cruzeiro e Fluminense, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, estão à frente do São Paulo e já tem vaga garantida na Libertadores. Se eles forem campeões da Copa do Brasil, qualquer um deles, e o São Paulo na 8ª colocação vai para a pré-Libertadores, vale a lembrança de que o Cruzeiro joga contra o Corinthians, de que o Fluminense joga contra o Vasco. Se eles, por exemplo, forem para a final, já dá para cravar antes mesmo do campeão que o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem. E o que isso implica no planejamento para a próxima temporada? Já havia ouvido de dirigentes do São Paulo que se houvesse a expectativa de jogar a pré-Libertadores, o São Paulo teria reforços mais pesados para o próximo ano, até para não fazer feio na competição que o torcedor tanto gosta. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e aí também se tornar inscrito por aqui, beleza? Abraço, tchau! Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo, por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil. O Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Leonardo Limeira saiu esse final de semana. Saiu esse final de semana que quem negociava com o Rafinha era o Belmonte. Com a saída dele, o negócio subiu no telhado. Verdade isso? Ô, Leonardo, é muito curiosa essa história do Rafinha, porque no sul do país, o Grêmio procurou o Rafinha. E ouviu do Rafinha que não dava para fechar com o Grêmio porque ele tinha negociações avançadas com o São Paulo. Eu fui perguntar para o presidente Júlio Casares e o Júlio negou que o Rafinha pudesse ser contratado. Então, acho até que faz algum sentido. Alexander Machado, boa noite, Nicola. O São Paulo vai para a pré-Libertadores esse ano ou não? Alexander, o São Paulo terminou em 8º lugar, tá? Então agora está definido. O São Paulo vai para a pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Fluminense ou o Cruzeiro. Por quê? Porque o G7 viraria G8. O Cruzeiro e o Fluminense já estão entre os 7 primeiros colocados. Se eles ganharem a Copa do Brasil, eles vão para a Libertadores via Copa do Brasil e abrem mais uma vaga, o G7 vira G8. Então o São Paulo vai para a Libertadores se ou o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem. O São Paulo pode já saber dessa classificação no domingo, só para vocês entenderem. Na quarta-feira tem um jogo de ida, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. No final de semana, os jogos da volta. Se Fluminense e Cruzeiro estiverem na final, e hoje eles são os favoritos, aí já dá para cravar que o São Paulo vai para a pré-Libertadores, tá bom? O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Sabe se é verdade o interesse do São Paulo no meio-campista da 2ª divisão da Major League Soccer? Sabe de algo, cara? 2ª divisão, a Major League Soccer, o nome Major League Soccer é da 1ª divisão, tá? Aí as outras divisões têm outros nomes. Confesso que eu nunca ouvi falar nada a esse respeito. Eu vou mandar mensagem para um cara que opera bastante no mercado americano. Acho que a gente pode até ter algum feedback dele sobre esse tema. Quer ver, ó?
Ah, por falar em futebol americano, futebol dos Estados Unidos, futebol do México, só registrar que o Dória, zagueiro brasileiro, ex-Botafogo, ex-São Paulo, ele conseguiu a rescisão do contrato lá no Atlas, tá? E tá livre no mercado. O Dória está procurando clube no futebol brasileiro. Boa noite. Tudo bem por aí? Sabe de algo? Tô mandando mensagem aqui para essa pessoa. E aí é até legal contar que o Atlas contratou um zagueiro para substituir o Dória e se fecharam com o Capasso, ex-jogador do Vasco. O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais. Eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? Jefferson Matos, Nicola, pergunta aí se o São Paulo negocia com algum jogador com reforço. Jefferson, o São Paulo estava esperando uma definição importante. Que competição o São Paulo vai disputar no ano que vem? É Sul-Americana ou é pré-Libertadores? Isso vai mudar, inclusive, todo o planejamento para a próxima temporada. A pré-Libertadores do ano que vem tem início muito cedo. E se confirmada a presença do São Paulo na pré-Libertadores, o Tricolor promete ir ao mercado para buscar reforços mais importantes, tá bom? Leonardo Limeira da Silva, Patrick perto de sair do São Paulo para o Pafos. Leonardo, vou aproveitar a sua mensagem para... Mandei aqui, tá? Tinha mandado mensagem para um empresário brasileiro que opera bastante nos Estados Unidos sobre a possibilidade de o São Paulo estar interessado num meio-campista da segunda divisão da Major League. Não estou sabendo e acho quase impossível. Disse esse cara que opera praticamente todos os jogadores brasileiros que atuam no exterior, é esse cara quem faz, tá? Silva Cabral. Boa noite, Nicola. Que final de ano melancólico para o São Paulo. Pois é, Paulão, mas, cara, apesar dos pesares, o São Paulo ainda conseguiu ficar perto da pré-Libertadores, tá bom? O JFP Santos pedindo para falar mais sobre as receitas do São Paulo. Vou falar tudo o que eu sei, tá, Jota? O São Paulo estima que vai fechar esse ano com 970 milhões de reais de arrecadação. A maior receita da sua história, superando em mais de 240 milhões de reais o ano passado. São Paulo havia fechado 2024, o ano de recorde de receita, com 731 milhões. Desses 970 milhões de 2025, a maior parte veio da venda de atletas. O São Paulo vai fechar mais ou menos com 300 milhões de reais a arrecadação com transferências de jogadores, tá? Pro próximo ano, já te adianto que o São Paulo vai precisar de algo entre 150 e 180 milhões de reais com vendas de atletas. Que mais que a gente pode contar? A presença na pré-Libertadores aumenta a capacidade de faturamento do São Paulo para o próximo ano. A promessa, a garantia da diretoria de que o Tricolor vai reduzir em cerca de 50, 60 milhões de reais ao longo desse ano e vai registrar um superávit, que pode ser superior a 10, 15 milhões de reais, com a lembrança de que no ano passado o déficit foi de 280 milhões de reais. O JFP Santos, para o São Paulo, 1 bilhão seria simbólico. Deve vender mais algum atleta, você tem mais 23 dias. De fato, bater bilhão é verdade. Paulo Figueiredo, Nicola, Guilherme falou que ele não fica no Santos. Pois é, deve ter sido agora depois do jogo, né? Ele foi muito pressionado, criticado pelo torcedor do Santos. E o pior, ou o melhor para ele, é que o Guilherme foi bastante assediado por outros clubes. Então, eu acho que vai acabar rolando, tá? Eu acho que vai acabar rolando dele ir embora mesmo. Mas ele teve um papel importante dele, viu? Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Com o fim do Campeonato Brasileiro, ouvi falar que vai contratar peças pontuais. E o Luiz Gustavo deve sair? Deve sim, tá, Renato? O São Paulo vai fazer uma mudança grande no elenco para a próxima temporada. O Dineno não fica, o Rigoni também não. O Luiz Gustavo deve ir embora. O São Paulo vai abrir mão de jogadores caros e mais veteranos. E faz sentido, porque são jogadores que ocupam o espaço
e fazem com que a folha seja alta e pior, alta com problemas de lesões. Salve, salve rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo no canal do São Paulo Infonews, informações do Tricolor Paulista para te manter sempre muito atualizado. Portanto, agora galera, fortalece com like, se inscreva no canal, ativa também o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!